Segundo vídeo, sobre como exterminar ou diminuir consideravelmente o mosquito da dengue. Partindo da premissa de que a natureza foi modificada e existiam os alagados, os canais, as valas, onde ali existiam os barrigudinhos, aqueles peixinhos barrigudinhos, que eram os exterminadores desse mosquito. Era quem consumia esse mosquito. Nós acabamos acabando com esses exterminadores e os meios de sobrevivência desses exterminadores. Então eu comecei a desenvolver um pensamento de que se nós retornássemos com esse sistema, nós conseguiríamos regredir a demanda do mosquito da dengue naturalmente. Aí eu bolei o seguinte e fizemos algumas experiências. Isso tem mais de 10 anos atrás. Fizemos uma experiência numa área urbana, numa comunidade, em Jacarepaguá. Pegamos uma caixa d'água, tem mais de 10 anos. Foi em 2004, eu escrevi o livro em 2004, foi em 2005, 2006. Nós colocamos uma caixa d'água de 1.000 litros, com água não clorada, usamos lá na época uma água de poço, colocamos dentro dessa caixa d'água, água de poço, e a galera saiu ali, ainda tinham algumas valas nessa região, tinha em Vargem Grande algumas valas, algumas situações lá, conseguiram catar alguns peixinhos barrigudinhos. Catamos esses peixinhos barrigudinhos e colocamos ali dentro. Agora, tem uma questão, essa água não pode ficar parada, ela tem que aerar, oxigenar, porque senão o peixe também não sobrevive. Essa água tem que ser oxigenada, ela tem que estar em movimento. Então tinha que estar colocando uma água ali constantemente, essa água tinha que ter um fluxo constante para poder aerar. Normalmente colocam em aquário aquela bombinha e essa água fica circulando e cai. E à medida que ela vai caindo, ela vai aerando, ela vai oxigenando, porque o oxigênio diluído na água é que o peixe se alimenta. O peixe se alimenta desse oxigênio diluído na água. Aí, e esse local era um local sombreado, colocamos essa caixa d'água ali a uma certa altura, que é para animal, cachorro, não beber, nem pular dentro, nem cair e não esculhambar o nosso sistema. E deixamos isso ali durante algum tempo. Olha, tenham os senhores a certeza que dentro de um mês, a demanda de mosquito diminuiu, mas diminuiu sensivelmente. Por quê? Porque a dificuldade das mosquitas, num raio de num determinado raio de ocupação, tá? Demográfica. As mosquitas preferem desovar na maternidade natural dela, e não nas caixas d'água, com água clorada, ou então, porque a água que vem através da tubulação é clorada, ou então nas lajes, ou então nas poças, ou então nos vasos de planta. Ali tem uma abundância de água, que é ali que ela se sente mais confortável, a maternidade dela, para ela largar os ovinhos dela. E ela larga na beirada, na borda da água, quase no nível de água, um pouquinho acima. Que quando essa água sobe, que ela precisa depositar o ovo, ela deposita o ovo matura ali por algum tempo, que eu não sei precisar quantos dias são, ou quantas horas, e depois essa água, quando sobe, pega aquele ovo, ele enche
eclodem as larvas. E aí os mosquitos se deleitam daquilo. Ainda mais o da dengue, que o da dengue é escurinho, é o mais escuro, ele é todo rajadinho, de preto e branco. E aí eles sobem e descem, isso que eles descem, os peixinhos fazem a festa. E diminuiu sensivelmente isso. E daí a gente tentou, eu fiz uma cartilha, distribuí na orla da praia, porque estava na época foi 2004, 2005, a demanda de mosquito da dengue estava um negócio de 2006, 2007, o negócio era um absurdo. Agora até está um pouco mais contido, eu nem sei porque eu fico muito mais aqui e não consigo, quando eu vou para o Rio, eu vou para hotel, ou a trabalho, aí fico dormindo em hotel, que eu praticamente vim morar aqui, né, no sítio. E aí o que acontece? Conseguimos diminuir muito isso. Daí o que eu comprei um sítio em Guaratiba. Meu Deus do céu, como tinha mosquito naquele lugar. Como tinha mosquito. Era um problema muito sério e tal. Como o sítio era grande, eu peguei e pedi para escavar um lago. Escavamos um lago, fizemos uma escavação ali. Por incrível que pareça, eu não coloquei nenhum peixe. E ali o terreno era em aclive, essas águas que desciam eu jogava ali para dentro, ela se estabilizava ali e saía para um canal que tinha na rua, um canal seco, não tinha água. Ele batia ali e ia embora. E aí encheu esse tanque que eu fiz, chamar um laguinho artificial. Esse lago ficou cheio durante algum tempo, a água começou a ficar verde e tal, eu deixa ficar verde, as pessoas, não, está ficando verde. Eu falei, não tem problema, deixa ficar verde. E aí estavam criando assim, as algas, que seriam os alimentos, e ali ia criar naturalmente um microambiente, né? Para quê? Para bactérias aeróbicas e anaeróbicas, um microambiente até para próprio peixe. E ia começar porque as algas oxigenam a água. Não é que daqui a pouco do nada começou a surgir peixinhos ali. Eu comecei, vai ver lá, vai os peixinhos e tal, eu fiquei... São os pássaros que trazem no pé, iam ali beber água, traziam no pé os ovos, as ovas de peixe e tal, ou até comiam o barrigudinho, e depois, na hora que eles defecavam ali na beira do lago, começou a nascer peixinho ali, barrigudinho, peixinho, não sei o quê. Olha, eu, em 6 meses, eu não estou falando 6 meses, que é para precisar um tempo razoável, mas eu acho que foi menos. Eu não tinha mais mosquito. Aquela apurreação com mosquito acabou. Então vejam bem os senhores e as senhoras, e os jovens, as crianças. Isso é bom para fazer uma experiência em casa, que tiver um terreno, um quintalzinho. Hoje está todo mundo pavimentando o quintal todo, pelo amor de Deus. As pessoas pavimentam, calçam o terreno todo das casas, o quintal todo. Aquilo é muito prejudicial para tudo. E não deixa a água mais penetrar, a água corre dali, sai, vai para as galerias de águas pluviais e vai embora. Nós precisamos pensar o urbanismo integrado à natureza. Hoje a gente já vive com as casas todas muradas que cortam o vento. O clima já está ali debilitado por conta todos esses muros. Sem falar das paredes das casas, que também param os ventos e também não empurram os mosquitos, deslocam ele para outras regiões. Eles ficam ali porque quase não tem vento. Só quando tem muita ventania que pega e levanta tudo, levanta telhado. Mas as paredes também cortam o vento, prejudicam o ambiente. A ambiência fica prejudicada.
ainda estão cimentando todas as regiões, as áreas do terreno, as áreas livres. Eu falei lá nesse livro também, comecei a falar, sobre as áreas de permeabilização do solo, que é necessário que tenha. O solo precisa de água para ele se manter estável. E dali essas águas, elas penetravam no solo, parte dela iam para esses canais que drenavam por esses canais, até pela terra, iam filtrando e drenavam por esses canais, as outras, a maior parte, corria para lá nas chuvas, e esses canais normalmente serviam de canaletas dos extravasores das cisternas naturais nos morros, nas partes altas, nas partes elevadas das regiões onde de baixada, a parte costeira, né? Essas regiões de baixadas. E aí tudo isso foi sendo dilapidado, exterminado. Para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer mais uma pausa, estou com 11 minutos, e vou dar sequência num outro, talvez ainda hoje, tá? Muito obrigado aí pela atenção.